Deus se manifestou nascendo. A palavra toma expressão. O invisível se faz visível, o inatingível se faz palpável. O intemporal entra no tempo, o Filho de Deus se torna filho do homem. Que podemos te oferecer, ó Cristo, por nos teres te mostrado sobre a terra como homem? Cada uma de tuas criaturas traz seu testemunho de gratidão. Os anjos te oferecem o canto, os céus a estrela, os magos seus presentes, os pastores seu assombro, a terra uma gruta, o deserto um presépio. Nós, porém, te oferecemos uma mãe virgem. A Virgem Santíssima ocupa um lugar todo especial no mistério da encarnação, sobretudo nesse advento em que estamos vivendo. Maria é aquela, na época, uma menina, que esperou a realização dos planos de Deus. E não só esperou, mas cooperou, acolhendo o Filho de Deus no seu ventre, gerando o Filho de Deus segundo a carne. Totalmente dócil, totalmente entregue, totalmente obediente à vontade de Deus. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. São essas as palavras que São Lucas coloca no seu evangelho como sendo a saudação de Gabriel, do arcanjo Gabriel a Maria. À primeira vista, a saudação ave pode parecer algo normal, natural, usual até no âmbito grego. Mas como ensinou Papa Bento XVI, a gente precisa colocá-las no contexto da Escritura, no contexto da tradição bíblica. Nessa hermenêutica, com essa chave interpretativa, aí sim, nós vamos encontrar um significado muito mais profundo para essa saudação. Na versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, essa expressão aparece 4 vezes e sempre relacionada com um anúncio de alegria pela vinda do Messias. Então, essa saudação do anjo é, para nós, aquilo que era comum, uma expressão comum, vai assumir no cristianismo, na tradição da igreja, já nos evangelhos, um convite à alegria, um júbilo profundo, que é o júbilo próprio do Natal. E por quê? Por que Maria é convidada pelo anjo a se alegrar dessa forma? A própria continuação da saudação explica: o Senhor é contigo. E lá no livro de Sofonias, capítulo 3, versículo 14, do versículo 14 em diante, aliás, a gente vê uma saudação muito parecida. Ave, alegra-te, filha de Sião, o rei de Israel, que é o Senhor, está no meio de ti. O Senhor teu Deus está no meio de ti como o Salvador poderoso. Vejam, meus caros, a promessa de Deus feita a Israel. Deus virá como Salvador e fará sua morada no meio do seu povo, no ventre da filha de Sião. E é isso que acontece na conversa entre o anjo e Nossa Senhora. É ali que se realiza essa promessa. Maria é a filha de Sião em pessoa, identificada como o povo desposado de Deus. É nela que o Deus vivo faz a sua morada. Ela é chamada pelo anjo de cheia de graça. No grego, graça, charis, tem a mesma raiz da palavra alegria. Essa alegria, esse júbilo que Maria é chamada a cultivar, não é uma alegria comum. É a alegria da graça, um júbilo sobrenatural, uma alegria que provém da graça, que deriva da comunhão com Deus, que deriva dessa união tão íntima e tão profunda que Maria mantinha e conservava com Deus, a ponto de ser a morada do Espírito Santo. O Papa Bento XVI ainda dizia que Maria vivia da e na relação com Deus. E por isso é que ela é tão dócil à ação de Deus na Anunciação, totalmente submissa à palavra de Deus transmitida pelo anjo Gabriel. Mas uma coisa que é importante a gente destacar, e isso também fala o Papa Bento em uma das suas audiências, é que por mais que Maria fosse totalmente aberta a Deus, quer dizer, a sua alma tinha uma abertura sem limites a Deus, isso não elimina de algum modo o mistério.
a obscuridade. Porque a relação do homem com Deus, por mais profunda, por mais íntima que o seja, não anula a distância, até a distância ontológica, né, que há entre o Criador e a criatura. No entanto, ainda que as verdades divinas sejam um tanto misteriosas, obscuras, difíceis, ainda que muitas das vezes não corresponda à nossa própria vontade, e mais, ainda que seja como uma espada que transpassa a alma, aquele que, como Maria, como Nossa Senhora, se abre à ação divina, consegue aceitar docilmente essas verdades. Vejam só, Abraão foi chamado a subir no monte para sacrificar o seu próprio filho. Notem a confiança que aquele homem tinha em Deus para aceitar uma coisa dessas. Foi um ato heróico de fé, esse de Abraão. Esse mesmo ato heróico foi repetido por Maria, mas não só repetido, foi ampliado, foi alargado, foi aperfeiçoado, porque com Abraão o anjo impediu de sacrificar o seu filho, mas com Maria não. A espada de dor foi anunciada por Simeão e Maria aceita docilmente, aceita aquela tragédia no meio da alegria da encarnação, no meio da alegria do nascimento do seu filho, que também é o Filho de Deus. E depois testemunha esse acontecimento com seu filho na cruz. No meio da obscuridade, no meio do mistério, Abraão e muito mais Maria dão seu sim e se tornam um modelo de fé e de confiança em Deus para nós. Nós também somos chamados a viver essa confiança, a exercitar a nossa fé e nos abandonarmos totalmente a Deus, mesmo nas situações em que Ele parece ausente, mesmo e muito mais nas situações em que Ele parece exigir de nós o que é impossível. Se nós entendermos como Maria conseguiu esse feito, nós também, seguindo seu exemplo, com a graça de Deus, podemos alcançar. E existe uma atitude de Maria, algo que ela assume para si e que nós podemos verificar nas páginas dos evangelhos, que nós podemos sim imitar. Quando Maria ouve a saudação angélica, o evangelho nos diz que ela se perturba, que ela se inquieta de alguma forma, não como algo ruim, mas como uma reação de temor. Também não é aquele temor servil, mas é o temor filial. O temor que se sente quando se é tocado pela proximidade de Deus, diz o Papa Bento XVI. E Maria medita a respeito do significado daquela saudação. No grego, a palavra meditar tem raiz na palavra diálogo, né? Então, meditar é isso, é um diálogo profundo e íntimo consigo mesmo e com as verdades sobre as quais nos deparamos. Maria, então, não considera aquelas palavras do anjo, aquela revelação divina que o anjo lhe trouxe, de um modo superficial. Mas ela se aprofunda num diálogo íntimo com aquelas palavras, para compreender o que Deus espera dela. Quando Jesus nasce, depois da visita dos pastores, São Lucas também dizia que Maria conservava todas aquelas coisas, ponderando-as no seu coração. Cada palavra, cada acontecimento, Maria reunia dentro de si, reconhecendo tudo como a vontade santíssima de Deus. Quando José e Maria encontram Jesus no templo, depois daqueles dias que Jesus ficou perdido, também um evangelista diz que Maria guardava todas aquelas coisas no seu coração. Nossa Senhora não se limitava a uma compreensão superficial da obra de Deus, uma compreensão superficial daquilo que estava acontecendo na sua vida, mas ela olha com profundidade, ela medita, ela faz o discernimento e alcança o entendimento que só a fé pode garantir. E, acima de tudo, confia em Deus para realizar aquilo que Ele espera dela. É importante a gente entender que nada foge à providência de Deus e que tudo concorre para o nosso bem. O que a gente precisa fazer é agir como Maria. Guardar e ponderar e meditar essas coisas, esses acontecimentos, essas contrariedades, muitas das vezes essa tragédia, né? E entender pela fé o que Deus quer da gente. Com isso, nós vamos conseguir alcançar uma docilidade próxima daquela docilidade que Maria tinha.
que atende à vontade de Deus mesmo nas contrariedades, mesmo diante da espada de dor. Hoje a Virgem dá a luz ao supersubstancial e a terra oferece uma gruta ao inacessível. Os anjos com os pastores cantam a sua glória. Os magos avançam seguindo a estrela. Para nós nasceu tenra criatura, o Deus existente antes dos séculos. Deus se fez menino, Deus se fez criança, no choro de um bebê, na fragilidade de um recém-nascido, nós temos o céu aqui tão perto da gente. Aquele que nos deu a vida, aquele que nos sustenta no seu ser, agora tem a sua vida humana gerada aqui na terra e é sustentado pelo leite materno de sua mãe Maria. Deus vem a nós como menino para que nós possamos amá-lo, acolhê-lo, tomá-lo nos braços. Como é que pode um menininho tão pequeno, tão frágil, ter mudado tão radicalmente o curso da história? Jesus, o filho de Maria, que nasceu em Belém, ele provém totalmente de Deus. E como isso se deu, como se deu a sua encarnação, permanece no mistério. O que a gente sabe é que o Espírito Santo desceu sobre Maria e a força do Altíssimo a cobriu com a sua sombra. Por isso é que o santo que nasceu da Virgem Maria se chama o Filho de Deus. Isso, basicamente, é o que a gente professa no credo, né? Et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Virgine. Encarnou-se no seio da Virgem Maria por obra do Espírito Santo, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Na missa de Natal, a gente se ajoelha nessa parte do credo, né? Diante do mistério. O Deus Emanuel vem ao nosso encontro. O Papa Bento explica que nesse trecho do credo nós vemos 4 sujeitos em ação. 4 sujeitos. O Espírito Santo e Maria são os que são mencionados, mas fica subentendido também o próprio Jesus, que foi quem se encarnou e que é, com o Espírito Santo, consubstancial ao Pai, como diz o próprio Credo Niceno, algumas palavras à frente. Então, o que a gente vê é uma ação da própria Trindade. A encarnação do Verbo é obra das 3 pessoas divinas que se realiza no ventre de Maria. Sem ela, sem Maria, sem Nossa Senhora, diz o Papa Bento, a entrada de Deus na humanidade não teria alcançado a sua finalidade. Sem Maria, Deus não seria um Deus conosco, não seria um Deus Emanuel. Por isso Nossa Senhora pertence de modo irrenunciável à nossa fé católica. A nossa fé católica que crê num Deus que age, que intervém, que entra na história da humanidade em corpo, alma e divindade. Maria se torna a morada de Deus. Maria é causa instrumental da união hipostática. Eu já falei disso em alguns episódios passados. Foi no ventre de Maria que a divindade tocou a humanidade. Foi no ventre de Maria que se deu a união das naturezas humana e divina em Jesus. No ventre de Maria, Jesus elevou a humanidade para que pudesse participar da vida divina. Por isso Maria não é chamada apenas santa, mas santíssima. Por quê? Porque ela é mais santa do que todos os anjos, todos os santos e todos os membros da igreja juntos. Quando nós vemos São Lucas colocando no seu evangelho as palavras do anjo, o Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra, a gente encontra referências, evocações a passagens do Antigo Testamento aí. Coisas que os santos padres faziam muito. Como o próprio Cristo ensinou, aliás, ler o Antigo Testamento com vistas ao Novo.
Então a primeira é lá em Gênesis, quando nós lemos que o Espírito Santo de Deus movia-se sobre a superfície das águas. É o Espírito Criador que deu vida a todas as coisas e também ao ser humano. Aquilo que acontece no ventre de Maria foi uma nova criação, ainda maior que a primeira criação, quando Deus fez todas as coisas visíveis e invisíveis, todo o universo. Deus, que do nada chamou o ser, na encarnação dá uma nova vida, um novo início à humanidade. Diversas vezes a gente vê os santos padres colocando o Cristo como o novo Adão, porque marca o início da nova criação, a partir do nascimento do menino Jesus. Uma outra referência é a força do Altíssimo que estende sobre a Virgem Maria sua sombra, que evoca a nuvem santa que pairava sobre a tenda do encontro, pairava sobre a arca da aliança que o povo de Israel levava e que indicava a presença de Deus. Maria é essa nova tenda santa. Maria é a nova arca da aliança. Mediante o seu sim, Deus recebe uma morada nesse mundo. O Papa Bento XVI, mais uma vez, que diz: aquele que o universo inteiro não pôde conter, que é maior do que tudo, coube no ventre da Virgem Maria e ali fez a sua morada. Maria é a nova arca da aliança, é a arca da nova aliança. No Antigo Testamento, Davi vai às pressas com a Arca da Aliança para a Judéia. No Novo Testamento, a Virgem Maria é que parte às pressas para visitar na Judéia a sua prima Santa Isabel. No Antigo Testamento, a Arca da Aliança permanece 3 meses na casa de Obed-Edom. No Novo Testamento, a Virgem Maria permanece 3 meses na casa de Santa Isabel. No Antigo Testamento, Davi pula de alegria diante da Arca da Aliança. No Novo Testamento, quem pula de alegria é São João Batista no ventre de Isabel. No Antigo Testamento, a Arca da Aliança levava no seu interior a palavra de Deus escrita nas tábuas. No Novo Testamento, a Virgem Maria leva no seu ventre a palavra de Deus que se fez carne. Muitas das vezes a gente vê, até mesmo entre os católicos, algumas celebrações que, além de cometer abusos litúrgicos que são absurdos, resgatam símbolos do Antigo Testamento que beiram a heresia judaizante, né? Entre eles a Arca da Aliança. Isso não faz sentido para nós, meus caros. Colocar uma figura da Arca da Aliança no meio de uma igreja católica, fazer procissões com uma Arca da Aliança, para quê? Nós temos a Arca da Nova Aliança, que é uma pessoa, que é Maria, que é Nossa Senhora. Estão entendendo? Aquela primeira Arca da Aliança era uma figura da nova, aponta para a nova, aponta para Maria, aponta para nosso Senhor Jesus Cristo. E que tem tudo a ver com o Natal, aliás. Porque foi ali, no momento em que Maria concebeu Jesus, que ela se tornou a nova Arca da Aliança. A Arca da Nova Aliança, a nova tenda santa. Vinde, alegremo-nos no Senhor, considerando o mistério presente. O muro da separação foi abatido, a espada flamejante retrocede, os querubins se afastam da árvore da vida. E eu participo das delícias paradisíacas, das quais a desobediência tinha me afastado. A imagem idêntica ao Pai, a marca da sua eternidade, toma a forma de servo sem sofrer mutação. Nascendo de uma mãe que desconhece as núpcias, Deus verdadeiro. O que era permanece, o que não era assume-o, feito homem por amor dos homens. Aclamemo-lo, Deus nascido da Virgem, tende piedade de nós.
A palavra encarnação foi usada já no primeiro século da Igreja, lá no final do primeiro século, por Santo Inácio de Antioquia e por Santo Irineu de Lyon. Ela foi tirada, claro, do primeiro capítulo do Evangelho de São João, quando São João diz que o Verbo se fez carne. A palavra carne, aqui, segundo o uso hebraico, quer dizer o homem integral, na sua integridade, o homem todo, o homem completo, com a sua temporalidade, com a sua pobreza, com a sua contingência. Quer dizer, a salvação que Jesus trouxe atinge o homem na sua realidade concreta, com todas as suas circunstâncias. Deus assumiu a condição humana para purificar a própria humanidade de tudo aquilo que a separa dele. Para que, unidos a Cristo enquanto membros do seu corpo, nós possamos também chamar a Deus de Pai. Porque o homem, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo assim a sua filiação divina, diz Santo Irineu de Lyon, se torna filho de Deus. Às vezes a gente fica tão acostumado com a expressão o Verbo se fez carne, a gente já está tão habituado em ler, ouvir, rezar, que quase já nem impressiona mais a grandeza que está por trás de tudo isso. Durante o Natal a gente fica preocupado com tanta coisa, né? A ceia, os presentes, as celebrações, os autos de Natal, os recitais. Damos mais atenção às coisas superficiais do que aquilo que é o coração da celebração do Natal. Tem gente que diz até que é o aniversário de Jesus, né? Se isso não é loucura, eu não sei o que é. Porque alguém que se depara com uma realidade tão grande, que é a encarnação, mas quer comemorar o aniversário de Jesus, é louco. Né? Me desculpem, não tem outra palavra para isso. O Logos que está em Deus, o Logos que é Deus, o Criador do mundo por quem todas as coisas foram feitas, que governa e acompanha os homens em toda a sua história e sustenta todas as coisas visíveis e invisíveis no seu ser, agora torna-se um de nós. Vem morar aqui, no nosso tempo, na nossa realidade. Trabalhou com mãos humanas, pensou com inteligência humana, agiu com vontade humana, amou com um coração humano. Deus, o verdadeiro Deus, o único e verdadeiro Deus, entrou na nossa história para nos comunicar a sua própria vida. A encarnação nos mostra o realismo do amor de Deus. Um amor que não fica só nas palavras, um amor que não se contenta só com o falar, mas que se compadece e assume a dificuldade e o peso da vida humana, como dizia ainda o Papa Bento XVI. Cresceu no seio de uma família, teve amigos, trabalhou com seu pai na carpintaria, formou discípulos, instruiu apóstolos, deu a sua vida na cruz. Esse é o modo de agir de Deus. Um Deus que não se contenta só com o falar e que serve de exemplo para nós, não é? Quantas promessas nós fazemos a Deus que ficam só nas palavras vazias? Quantos desejos que nós temos para com Deus que não passam de um pensamento, de uma empolgação momentânea, que não se atualiza, que não se concretiza? E aí Deus vem e nos mostra com o seu próprio exemplo como nós devemos respondê-lo. Como deve ser o nosso relacionamento com Ele, não no mundo das ideias, mas no mundo real. Não no pensamento vazio, mas nos atos concretos. A encarnação é o início da divinização da natureza humana. Foi também para nos abrir o céu, nos dar a vida da graça, a vida sobrenatural, a vida em abundância que Jesus se encarnou. Como dizia São Leão Magno, a geração de Cristo é também a geração do povo cristão. Então, se é o Natal da cabeça, é também o Natal do corpo. Nós também nascemos com Cristo nesse Natal. Nós somos parte dessa nova criação. Nós somos novas criaturas nascidas da água e do Espírito. São Gregório de Nissa também dizia, está no catecismo inclusive, enferma, a nossa natureza precisava de ser curada. Decaída, precisava de ser elevada. Morta, precisava de ser ressuscitada. Tínhamos perdido a posse do bem, era preciso que nos fosse restituído.
Encerrados nas trevas, precisávamos de quem nos trouxesse a luz. Cativos, esperávamos um Salvador. Prisioneiros, esperávamos um auxílio. Escravos, precisávamos de um libertador. Seriam razões sem importância? Não seriam suficientes para comover a Deus a ponto de o fazer descer a nossa natureza humana para visitar, já que a humanidade se encontrava num estado tão miserável e infeliz? Encerra São Gregório aqui. Então, meus caros, o Verbo se fez carne para que conhecêssemos a Deus. O Verbo se fez carne para ser o nosso modelo de santidade. O Verbo se fez carne para nos tornar participantes da sua natureza divina. Para isso Deus se aniquilou. Para isso Deus, que é o Senhor, assumiu a condição de servo. Para isso Deus morreu numa cruz. Redimir significa recuperar algo perdido, algo que já não estava mais em posse de quem deveria estar. Com o pecado de Adão e Eva, todos os homens tinham perdido o seu direito àquela herança que é a união eterna com Deus. E foi isso que Cristo fez por nós, então, numa obra que começou lá na gruta em Belém, no choro de uma criança, no choro de um menino, com a sua vinda ao mundo. Hoje chegou a alegria de todos, que absolve a primitiva condenação. Hoje chegou aquele que está em todas as partes, para encher de júbilo todas as coisas. Esse é o dia da Boa Nova, o dia da alegria, é a festa da Virgem. O mundo dos homens se toca com o mundo divino. Adão se renova e Eva se livra da primitiva aflição. O tabernáculo de nossa natureza humana se converte em templo de Deus graças à divinização da nossa condição por Ele assumida. Meus caros, vamos encerrando por aqui. Esse foi o nosso especial de Natal. No ano passado nós falamos de algumas questões mais dogmáticas, explicamos o Natal, os símbolos, a data, a doutrina da igreja. Quem quiser então pode conferir o programa do ano passado, que está disponível no nosso site, nas plataformas digitais. Nesse especial aqui de 2020, o nosso objetivo foi um pouco diferente. Um programa mais curtinho até, né? Nosso objetivo foi trazer algo mais contemplativo, mais meditativo, devocional, não tão dogmático, não tão apologético, para que nós possamos viver bem esse Natal. Aproveitando a oportunidade, claro que esse especial sai antes do Natal, né? Foi disponibilizado para vocês aí antes do Natal. Então, meditarmos sobre o Natal, sobre a grandiosidade desse acontecimento, para que nós possamos também colher as graças que Deus concede para cada um de nós nesse tempo propício. Que nesse Natal, então, nosso Senhor, que nasceu no mundo sem deixar os céus e que subiu aos céus sem deixar o mundo, possa nascer nos nossos corações e na nossa alma para que nós possamos renascer com Ele para uma vida nova. Ó mistério! O modo do advento de Deus nos é desconhecido. O modo da concepção fica inexpressável. O anjo se faz ministro do milagre. O seio da Virgem recebe um filho. O Espírito Santo é enviado. Do alto do Pai expressa seu beneplácito. A união se realiza por vontade comum. Nele e por meio dele fomos salvos. Unimos nosso canto ao de Gabriel e cantamos à Virgem.
Ave cheia de graça, através de ti chegou a salvação, o Cristo nosso Deus. Tomou nossa natureza e nos levou para ele. Roga pela salvação de nossas almas. Hoje se inicia a nossa salvação e a manifestação do eterno mistério. O Filho de Deus se fez filho da Virgem e Gabriel anuncia a graça. A ti, Maria, como a general invencível, meus cantos de vitória. A ti que me livraste de meus males, ofereço meus cantos de reconhecimento. Porque tens uma força invencível, livra-me de toda espécie de perigos, a fim de que te aclame, Ave, Virgem e Esposa. Na Anunciação é onde se realizou o mistério que ultrapassa todos os limites da razão humana, a encarnação de Deus. Essa festa é o canto proemial de uma alegria indizível. Eu lembro a todos que o Cooperadores Clube está mudando, as inscrições vão encerrar no dia 31 de dezembro e se você quer participar, quer ajudar a manter esse apostolado e fazê-lo crescer ainda mais, acesse cooperadoresdaverdade.com/clube. Um santo e feliz Natal para todos vocês e que Deus os abençoe.